Então vamos lá. Aula 7. No total vamos ter 15 aulas, tá? Então só para deixar bem claro que nós estamos perto da metade das aulas. E vamos ver técnicas de demonstração. Para a elaboração das técnicas de demonstração, o que eu farei é considerar uma equação do segundo grau, a equação do tipo ax². Vou fazer o seguinte, eu vou voltar para... Vou voltar aqui para 100% e vou usar a tela inteira, assim fica melhor de escrever. Então, ax² mais bx mais c igual a 0. Eu estou tomando cuidado de colocar aqui os pontos, né, para dizer que é a, porque multiplica x², para que saibamos que temos todas essas operações. E vou escrever o teorema de Bhaskara, considerando o que seria a solução dessa equação. Tá? Então, nosso objetivo, nosso problema é encontrar o conjunto solução dessa equação. Tá? Esse vai ser o nosso problema central. Né? Então, da aula de hoje, inclusive. Da aula inteira, nós vamos discutir a solução desse problema, do problema de encontrar as raízes de uma equação algébrica polinomial, né, de grau 2. Então, vou escrever o teorema 1. O teorema 1 ele vai ser apresentado da seguinte forma. Se b² menos 4 vezes o valor de a e multiplica o valor de c for maior ou igual a 0, essa é a nossa premissa, então a equação, vou chamar essa equação aqui de asterisco, tá? Para poder chamar ela aqui, então a equação. Tem alguém entrando. Então a equação asterisco tem solução. E ademais, as soluções são da forma então não só sabemos a existência de soluções, como sabemos exatamente como elas são. São da forma x igual menos b mais ou menos, temos aqui duas escolhas, a raiz quadrada de b² menos 4 vezes a vezes c, tudo quocientado por 2 vezes a. Pois bem, então eu vou reduzir aqui para a gente poder ver o teorema inteiro. Então esse é o teorema 1. Eu estou denominando assim, porque eu vou escrever 3 versões do teorema, mas vamos dizer que são teoremas de Bhaskara. Né? E aí o que deve ficar em alerta é qual é o problema que estamos resolvendo. Né? Eu vou voltar aqui a 100% para poder escrever aqui. Então, o problema consiste em encontrar soluções para a equação asterisco.
A equação asterisco está posta aqui. Essa é a equação asterisco. Então, o problema consiste em encontrar soluções para essa equação. Vamos fazer a seguinte pauta, né? Nessa equação, os valores de A, de B e de C são constantes. Então, isso que está aqui como a premissa é um número real. Isso aqui é um número real. B quadrado subtraído de 4 vezes A, que multiplica C. B, A e C são constantes reais. Então, isso aqui é um número real. Eu estou considerando positivo ou, no mínimo, igual a zero. E sobre essa hipótese, eu estou afirmando, né, que isso aqui é uma condição necessária para que eu tenha solução para a equação. Então, se isso acontece, então nós temos solução para a equação. E mais que isso, nós sabemos escrever as soluções. As soluções são escritas dessa forma aqui. Então, dependendo do valor desse número aqui, né? Dependendo do valor desse número, que eu vou chamar de D é um número real. Dependendo do valor de D, a solução pode ser, podem ser duas soluções iguais ou duas soluções distintas. Né? Se D for zero, eu tenho duas soluções iguais. Se D for positivo, eu tenho duas soluções distintas. Como é que demonstramos esse teorema? Né? Então, a questão é a seguinte. De uma forma prática, nós podemos considerar que essa seria uma solução da equação. Né? Então, podemos considerar que x, escrito dessa forma, resolve essa equação. O que significa isso? E se eu substituir, eu vou reduzir aqui pronto. O fato é que o que eu posso pensar é que se x é escrito dessa forma, e eu substituir x na equação asterisco, então eu vou encontrar o zero para qualquer valor de A, B e C. Naturalmente, A é diferente de zero, né? Isso está colocado aqui. Eu posso colocar isso aqui como uma hipótese, seria uma segunda premissa, né? Então, para A diferente de zero, se esse número é maior ou igual que zero, então temos a equação asterisco tem solução e ademais as soluções são dessa forma que está expressa aqui. E observa que essa expressão ela é uma expressão que depende apenas do valor de A, de B e de C. Né? É uma expressão algébrica, pois eu tenho apenas aqui B ao quadrado, multiplicação de A por C, raiz quadrada de um número, a soma dessa raiz quadrada com outro número, subtração, e o quociente por duas vezes o valor de A. Então, isso aqui são operações algébricas, isso aqui é uma expressão algébrica de x em função de A, B e C. Então, o que eu posso dizer é que isso aqui escreve x como uma função de A, de B e de C. Com a seguinte condição. Se dados A, B e C, né? Dados A, B e C, que são os coeficientes de x², de x e o valor constante, respectivamente, A, B e C, são esses valores. Dados A, B e C, se eu tiver a condição de que b² menos 4ac é positivo ou nulo, então eu sei que esse x ele né, se dado x, se eu vou colocar assim, dado x dessa forma, se b² menos 4ac for maior ou igual que zero, então
ax² mais bx mais c é igual a zero. Essa é uma condição para, assim, uma condição que encontramos, né, necessária, que é necessário que x seja escrito por essa equação aqui e que essa condição seja satisfeita. E onde entra essa condição? Essa condição entra aqui no fato de que eu vou poder calcular a raiz quadrada. E para poder calcular a raiz quadrada, eu tenho que estar com o radical, né? Tem que ser um número positivo ou número zero. Né? Tem que ser um número positivo ou nulo. Para que eu possa ter raiz quadrada. Então, nesse sentido, a hipótese de que x seria escrito dessa forma e, ademais, eu posso tomar essa raiz quadrada existe, é um número real, então, de fato, eu tenho a solução para a equação algébrica de grau 2, dependendo das constantes A, B e C. Então, vamos tentar provar isso. Né? Se x é dessa forma e isso aqui acontece, então isso aqui acontece. Então, a prova a demonstração vai ser dessa maneira. Eu vou fazer uma demonstração direta. Eu vou considerar a expressão da forma que está aqui. Vou considerar a hipótese e vou verificar que sim, essa equação ela resolve esse valor de x algébrico resolve a equação. Né? Então, o que vamos fazer é vamos fazer contas. Né? Vamos verificar, aqui eu vou verificar que A que multiplica o x, vou reescrever o x, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac, quocientado por 2 vezes a, tudo isto ao quadrado, mais b, que multiplica menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac, quocientado por 2a, somado com c. Eu quero que isso seja igual a zero. Né? Se isso acontece, então eu tenho demonstrado o teorema. Né? Então vamos aqui para as contas. Né? Eu vou tomar o quadrado disso aqui. Isso aqui eu posso considerar como sendo aqui em cima uma soma, né? Então um binômio. E eu tenho um quociente. Então eu vou reescrever aqui o a e vou considerar o quadrado de menos b mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac ao quadrado. E eu vou considerar aqui o 4a ao quadrado. Tá? Então, o que eu fiz foi considerar o quadrado do numerador e o quadrado do denominador. Né? E a está multiplicando essa fração. Tá? Mas b vai multiplicar esses valores aqui. Então, vou ter aqui menos b ao quadrado mais ou menos b multiplica a raiz de b² menos 4ac, tudo isso quocientado por 2 vezes a, mais c. Vou continuar fazendo as contas. Aqui eu tenho... É isso mesmo. Aqui eu tenho o binômio, né? Então, temos que prestar atenção que aqui eu tenho o primeiro termo é menos b e o segundo termo eu vou ter mais ou menos, né? O segundo termo, que é raiz quadrada de b² menos 4ac. Tá? Então, aqui eu vou repetir o a e vou colocar entre chaves aqui, entre colchetes, o resultado desse binômio. Então, eu vou ter menos b ao quadrado, diferente daqui. Aqui eu tenho
o simétrico de menos b, né? Aqui eu tenho menos b calculado ao quadrado, que é esse termo aqui calculado ao quadrado. E eu vou ter mais ou menos, né, 2 vezes o produto dos dois termos. Então eu vou ter menos b que multiplica a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. Mas, é sempre mas, né, independente da escolha, é o quadrado desse termo que vai dar exatamente b quadrado menos 4ac. Tudo isto quocientado por 4a ao quadrado. Isso aqui é a expansão desse primeiro termo aqui. Né? Então agora vamos para o segundo termo. O segundo termo, eles são dois termos, né? Então eu já vou escrever assim, vai ficar menos mais, né? Menos b ao quadrado sobre 2a mais ou menos b sobre 2a multiplica a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac mais c. Então, agora vamos poder simplificar algumas coisas. Vou tentar reescrever esse termo aqui de uma forma mais simples. Eu vou usar o rosa no preto, então vai ficar... O primeiro termo aqui é a, que multiplica b ao quadrado, é o resultado de menos b elevado ao quadrado, né? Quocientado por 4a ao quadrado. Esse é o primeiro termo. Aqui eu tenho três termos, né? Esse termo, este termo e este termo. Todos eles quocientados por 4a e multiplicados por a. Tá? Então, eu vou fazer a distributividade, termo a termo, e depois quocientar todos eles por 4a ao quadrado. Então, eu tenho aqui a dupla escolha de sinal, multiplicado, então, 2 vezes menos b que multiplica a, quocientado por 4a ao quadrado, raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. Esse aqui é o segundo termo. Agora vamos para o terceiro termo. Mas a que multiplica b quadrado menos 4ac, tudo isso quocientado por 4a ao quadrado. Então, aqui de rosa eu tenho o primeiro termo definido. Agora vamos para o segundo termo. Eu tenho aqui menos b quadrado sobre 2a. Eu vou escrever ele aqui em vermelho, menos b ao quadrado sobre 2a. Então, eu vou observar que aqui eu vou ter um termo semelhante, né? Eu tenho aqui a cancelando com um dos a's. Então, eu tenho aqui b quadrado sobre 4a. Né? Esse termo vai acabar sendo manipulado com este. Então, vou ter aqui mais ou menos... Esse termo continua, né? Ele vai vir daqui, ó. Quando você cancela esse a com um a daqui, né? Cancela 2 com 4, fica 2 aqui. Então, eu vou ter aqui menos b sobre 2a. E aqui eu tenho mais ou menos, né? Aqui eu tenho mais ou menos b sobre 2a, né? Ok. E eu vou escrever aqui b sobre 2a, raiz quadrada de b quadrado menos 4ac mais c. Observa que o termo que tem raiz quadrada, que é esse aqui, né? Ele se cancela, porque
qualquer que seja a escolha que você faça aqui do sinal, mais ou menos, você vai fazer a mesma escolha aqui. Né? Se você escolheu mais lá, vai escolher mais aqui também. Escolheu menos lá, vai escolher menos aqui também. E aqui o sinal do menos b, ó, vai fazer com que esse termo aqui, esse termo seja o antípoda desse termo aqui. Então esses dois termos se cancelam. Esse termo cancela com esse termo. E aí nós não temos mais raiz quadrada em lugar nenhum, né? Todos os termos que restaram não têm raiz quadrada. Eu vou reescrever os termos que restaram. Tenho b quadrado, quocientado por 4a, é o que está aqui. O termo já cancelou, mas aqui eu vou cancelar a com a quadrado. Então vou ficar com b quadrado. Eu vou usar o fato de que não tem mais o a multiplicando aqui para escrever esse termo aqui de quocientado por 4a, tá? b quadrado 4a menos... Aí cancela 4a com 4a, né? Eu tenho aqui, ó, menos 4a que multiplica c, quocientado por 4a. Vou escrever aqui só para ficar claro que cancela, né? E aqui vai ficar 4a. Continuando, e agora tenho esse termo aqui. Mais o c, não pode esquecer do c. Então, eu tenho aqui menos b quadrado sobre 2a mais o c. Isso foi o que restou da expressão inteira da linha de cima. O que restou são esses termos aqui. Observa que aqui eu tenho denominador 4, denominador 4. Quando eu somo, eu vou ter denominador 2. Né? Então, aqui eu tenho b quadrado quocientado por 2a. Positivo aqui e negativo aqui. Então, esses dois se cancelam. Esse cancela com este. Então, esses dois termos aqui se cancelam. E agora eu tenho esse termo e o c. Olha, esse termo aqui é 4a que multiplica c quocientado por 4a. Esses dois termos se cancelam, então fica menos c somado com a, e isso dá zero. E com isso, concluímos a demonstração. Tá? Então, essa é uma demonstração direta. Né? O que eu fiz foi... deixa eu reduzir aqui para a gente ver as contas. Muitas contas, né? Então, vamos rever, né? O teorema... Deixa eu aumentar para a gente ver melhor o teorema. Pronto. O problema é encontrar soluções para a equação asterisco. E o teorema me diz o seguinte: se você considerar a diferente de zero, e essa é uma condição que eu poderia não escrever, como eu não escrevi em branco, né? Porque se eu quero uma equação de segundo grau, naturalmente o coeficiente da equação tem que ser diferente de zero, né? Isso é uma escolha, é uma condição natural, que não causa nenhum furor, né? Então, considerando A diferente de zero, tenho instituída uma equação de grau 2 e agora posso fazer minhas hipóteses, né? A hipótese é de que se esse número, que é b quadrado menos 4ac, for maior ou igual a zero, então a equação asterístico tem solução e, ademais, as soluções são dadas desta forma. E o que é que eu fiz? Eu usei a forma com que o teorema foi apresentado, os elementos apresentados no teorema, para fazer a minha dedução. O que eu fiz foi observar que a expressão dada no teorema para a solução da equação, ela é uma função, ela define x como uma função dos valores de a, b e c. E considero então que x é uma função que depende de a, b e c, dado por essa expressão aqui, né? E considero, ademais, que b quadrado, o valor de b ao quadrado, subtraído de 4 vezes o valor de a multiplicado pelo valor de c, isso é um número real, positivo, no mínimo nulo.
Com essa condição, eu observo aqui que o valor de x ele é um número real. Por considerar essa hipótese aqui, o valor de x é um número real. Por quê? Porque eu consigo calcular essa raiz quadrada aqui. Calculada essa raiz quadrada, eu vou ter x definido pelo valor de a, b e c. Né? E aí o que eu faço agora é observar que se x tem essa expressão e eu quero encontrar a solução para a equação, então, para provar que a equação tem solução, basta que esse valor de x satisfaça a equação. Então, o que eu tenho aqui é que, dado x como função de a, b e c, e ademais, considerando a condição de que esse número é positivo ou igual a zero, então a equação se anula. É isso que eu quero mostrar. Esse aqui é o passo de demonstração. Eu considero essas duas coisas, essa aqui, primeira, segunda, considero essas duas coisas e quero mostrar que essa equação dá zero. Se isso acontece, é porque eu encontrei de fato o valor de x que resolve a equação. Né? Se eu conseguir provar esse passo aqui, então eu tenho provado o teorema. O que eu fiz então? Considerei a função de x dada em função de a, b e c, dada por essa expressão aqui, substituí na equação, onde tem x, eu substituí pelo valor da função de x em função de a, b e c, e resolvia as manipulações algébricas, nesse caso, porque são algébricas porque a, b e c são valores quaisquer. Né? Então são variáveis, nesse caso são as constantes que podem variar. Né? E feitas as contas algébricas, encontro ao final que sim, a equação se resolve e ela se resolve com aquele valor de x. Tá? Então essa seria uma demonstração direta. Tá bom? Vocês entenderam? Digam aí sim ou não. Grande parte. Ok. Mais alguém? Ok. Mas ninguém vai querer se manifestar, eu vou esperar que vocês se manifestem, porque a próxima demonstração ela é a negação disso. É o fato de que se essa condição não é satisfeita, então nós não temos solução. Uma porcentagem considerável. Ok, muito bom. Vocês ficaram ali travados nas manipulações algébricas, foi isso? Travaram nisso? Nas contas? Para mim foi, professor. Mas se eu entendi bem, o que o senhor está demonstrando aí é que o senhor está demonstrando na prática como essa equação se anula, né? Que ao se anular, ela é porque você encontrou o resultado, que o resultado está certo. Isso, exatamente isso, Fernando. Eu estou supondo uma condição para que as constantes satisfaçam, né? Então, por isso que eu estou considerando aqui essa minha condição, né? Então, essa minha hipótese. Eu quero uma hipótese que dependa apenas das constantes da equação. E quais são as constantes da equação? A, B e C. São os coeficientes. São os valores constantes. Eu quero uma condição que dependa apenas das constantes para poder fazer a afirmação. Essa é a minha hipótese, né? Se as constantes satisfizerem essa inequação aqui, então eu posso encontrar a solução para a equação e a solução é dada por essa expressão. Essa é uma forma de demonstrar o teorema de Bhaskara. Né? E o teorema de Bhaskara é exatamente o teorema que apresenta a solução para a equação de grau 2. Tudo bem?
Ok. Então vou fazer o seguinte, eu vou continuar porque talvez fique mais claro o que estamos fazendo, porque agora eu vou escrever a segunda versão do teorema, tá? Eu vou aumentar aqui para 100% e ficar aqui perto. Então vamos para a versão 2 do teorema. Branco. Vou escrever o teorema 2. E diz o seguinte: se b ao quadrado menos 4ac for menor que zero, então a equação asterisco não tem solução real. Vocês têm alguma ideia de como provar esse teorema? Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, o que é um teorema? Eu estou aqui fazendo o uso de uma coisa que eu não defini. Mas o que é que vocês entendem como um teorema? Vocês sabem o que é um teorema? Não, eu não sei a definição. Eu posso tentar definir pelo que vem à cabeça, assim. Ok. Seria como se fosse uma proposição e ela é baseada em outras. É baseada em. É uma afirmação que é meio que baseada em várias menores afirmações. Assim. Eu acho que eu diria algo parecido com isso. E. Ok. Continue. Eu tô tentando achar palavras melhores, mas eu não consigo pensar agora. Tá, Ok. A questão da semântica, né? Ou seja, do vocabulário, ele é introduzido aos poucos, né? Vocês não vão ter um vocabulário formal de uma hora para outra. Vão ter que ler, vão ter que ir entendendo como se expressa matematicamente, como expressa uma sentença lógica. Tudo isso é uma coisa que nós vamos estudando. Pois bem, eu vou definir teorema como sendo uma afirmação passível de prova. Tá? Então, o teorema ele é uma expressão robusta e pode ser provada. Certo? Então, quando eu escrevo a palavra teorema, é porque eu já sei que é verdade. Que aquilo que eu estou escrevendo é verdade. Então, eu tenho um teorema, entendeu? Quando, por exemplo, você faz uma alegação, né? Se sua alegação for verdadeira, então aquilo é um teorema. Se sua alegação for falsa, a depender de como você colocou, aquilo também é um teorema. Né? Porque, por exemplo, aqui eu estou dizendo, eu estou afirmando que se isso acontece, a equação não tem solução. Se a gente está querendo buscar a solução para a equação, o teorema 2 está dizendo que isso aqui não pode acontecer. Então, estou encontrando uma condição para a qual a afirmação anterior é falsa. Entende? Então, isso também é um teorema. Uma afirmação que é falsa com as condições adequadas. Então, baseado nas hipóteses adequadas, eu concluo uma verdade, essa verdade eu chamo de teorema. Tudo bem?
como nós estávamos estudando proposições, né? Então eu vou fazer um pequeno adendo, vou fazer um adendo no final da página aqui. Esse adendo é o seguinte: nós temos o seguinte roteiro. Então vamos fazer assim. Eu tenho uma proposição que é uma afirmação passível de prova, certo? Então eu escrevo proposição. Eu proponho, né? Então a palavra já indica isso. Eu proponho e provo, certo? Então nós vamos chamar de proposição aquilo que tem validade e que eu posso provar. Essa é uma proposição. E uma proposição, ela, de acordo com o contexto, ela é um teorema. Teoremas são proposições que são provadas. Mas você faz a proposição e ao propor, você encontra uma demonstração. Com esse conjunto, a proposta e a demonstração, isso é uma proposição ou um teorema. Que seria o que chamamos de tese, né? Ou seja, eu encontrei, a partir dos conhecimentos, das hipóteses, eu encontrei a tese. Então, mas aí nós escrevemos isso de várias maneiras. Eu posso escrever como uma proposição, posso escrever como um lema, posso escrever como um corolário, ou posso escrever como um teorema. É mais ou menos o seguinte. Isso aqui é quando existe um contexto. Quando você está criando uma cadeia de fatos, você está escrevendo uma cadeia de proposições, né? E uma depende da outra, existe um contexto, e aí você vai dizer que a proposição são afirmações que têm destaque secundário. Você vai chamar isso de proposição. Os lemas são afirmações mais técnicas. É como se você precisasse fazer algumas contas antes de chegar à proposição, certo? Então você precisa fazer algumas pequenas verificações antes de passar para a proposição, ou antes de elaborar a demonstração. Aí você chama isso de lema. Aquilo que você tem como consequência imediata das afirmações que você tinha antes, como da proposição, do teorema, do lema, você chama de corolário. É aquilo que vem de forma imediata. E quase você não precisa demonstrar, porque já é uma consequência imediata, quase. Certo? Então, em grande parte, você não vai precisar demonstrar corolários. Eles são conclusões que se tiram a partir de proposições já demonstradas. E o teorema é o protagonista. Então, quando eu escrevo, por exemplo, estamos escrevendo sobre equações de segundo grau. Qual é o protagonista? O teorema de Bhaskara. É o protagonista, né? Porque é o que determina sobre quais circunstâncias a equação tem solução. Então, o teorema de Bhaskara é o protagonista. Um lema poderia ser uma coisa técnica, de você observar condições da solubilidade de inequações do tipo b² menos 4ac, por exemplo, sobre quais são os valores de A, quais são as relações entre B, A e C para que isso aqui aconteça, né? Então é óbvio que você pode tirar daqui a conclusão de que b² tem que ser maior que 4ac, né? Para que isso aqui seja positivo é necessário isso aqui, b² tem que ser maior que 4 vezes ac. Então, olha, se b² tem que ser maior que isso, então b tem que ser maior que a raiz quadrada disso. Então, tem que ser maior que 2 vezes a raiz quadrada de a vezes c.
considerando que B é positivo, né? Então B tem que ser no mínimo esse valor. Isso é uma coisa técnica. Você está analisando aí os coeficientes, você chama isso de lema. Genericamente chamaríamos de lema. O que eu vou escrever, o teorema 2 que eu escrevi, ele, na verdade, ele é um corolário do teorema 1. Então eu poderia escrever o teorema 2 como um corolário, por questões do contexto, né? Então eu vou apresentar agora a demonstração do teorema 2, e nós vamos ver que o teorema 2, na verdade, é um corolário do teorema 1. Vamos considerar o seguinte. Vamos para a demonstração do teorema 2 para ver se vocês entendem melhor o que eu acabei de dizer. O que diz o teorema 2? Diz que se b² menos 4ac for negativo, então a equação asterístico não tem solução real. Não tem solução real. Então nós voltamos ao teorema 1 para ver o que é que diz o teorema 1. Vamos ver o conteúdo do teorema 1. O teorema 1 me diz que se b² menos 4ac for positivo ou nulo, então a equação tem solução. Mas eu não digo se a solução é real. Eu simplesmente digo que ele tem solução. O que fica implícito aí é o fato de que, quando estamos buscando soluções de equações algébricas, o primeiro ambiente em que buscamos essas soluções é o conjunto dos números reais. Tá? Então, implicitamente está colocado que nós estamos procurando soluções reais. Então, eu quero que os números, que os valores de x sejam valores reais. Tá? E aí, pelo teorema 1, como eu já sei que o teorema 1 é verdade, eu já provei o teorema 1, então eu sei que se essa condição aqui é satisfeita, então o x tem essa forma aqui, né? O x tem essa forma. Pois bem, na hipótese, e eu já vi que se x for dessa forma, eu provei que a equação se anula, né? Tá aqui, ó, na demonstração do teorema 1, eu usei aqui a forma de x, essa forma de x, e eu substituí direto na expressão e encontrei zero. Ou seja, a equação de fato se equaliza. Né? A expressão se equaliza, significa que a equação acontece. Né? Vou de novo ressaltar isso. Isso aqui é uma equação. O que significa? Significa que eu tenho dois termos. O termo algébrico, e nesse caso aqui um termo numérico, e eu quero que os dois se equalizem. Eu quero que o primeiro termo seja igual ao segundo. Para que isso aconteça, eu tenho que encontrar um número para x, um valor para x, que elevado ao quadrado, somado com a, multiplicado com b. Quando eu somo esses três termos, eu encontro zero. Isso significa resolver a equação. E foi o que aconteceu. Quando eu substituí o valor de x a partir dessa expressão aqui, eu encontrei que essa equação algébrica se realiza. De fato, eu obtenho o zero. Quando eu considero A, B e C números reais e considero x, dependendo desses valores, a partir dessa expressão, então eu encontro o zero. Pois bem, observa que se esse termo aqui for negativo, o x não é real. Isso aqui não acontece. Se esse termo for negativo, eu não posso tomar raiz quadrada. Então, a raiz quadrada implica a não existência desse x. Ou seja, eu não posso escrever o x dessa forma, então, e como as soluções são dessa forma, a equação não tem solução. Essa é a demonstração do teorema 2. Como eu não posso tomar, vou falar de novo a demonstração. Como esse termo aqui é negativo,
Então x não é real. Portanto, a equação não tem solução. Entendido? Sim. Ficou mais claro o que é um teorema? O que é uma demonstração? Agora eu entendi, sim. Ok. Então vamos para vamos para a forma mais geral, para a teoria geral. Vamos falar o seguinte. Eu vou escrever agora um teoremão. Vou escrever ele até de rosa, porque é um teorema muito grande. Vamos lá. Então eu vou escrever apenas teorema, sem número. Teorema. Sejam A, B e C números reais. Então, a equação ax² mais bx, opa, foi estranho, mais bx mais c igual a zero tem solução se e somente se b² menos 4ac for maior ou igual que zero. Veja que aqui é uma estrutura completamente diferente da estrutura do Teorema 1 e do Teorema 2. Porque aqui eu tenho uma condição necessária e suficiente. É uma coisa diferente do que eu tinha escrito antes. Antes eu estava colocando um se então. Agora eu coloquei um se e somente se. Né? O que significa se e somente se? O se e somente se é o seguinte, ó. Vamos para as letras de proposição que tínhamos antes, né? De A, eu provo B. De A, eu provo B. Considerando A como hipótese, eu provo B. Se de B eu provar A, então o que eu escrevi foi o seguinte, ó, se A, então B. E por outro lado, eu escrevi que se B, então A. Se e se. Então, ou seja, eu amarrei as duas condições, né? Se A, então B, e se B, então A. Então, A é condição necessária, mas também suficiente para que B aconteça. E o contrário também é verdade. B é condição necessária, mas também suficiente para que A aconteça. A e B são equivalentes. Essa é uma forma da gente provar equivalência, é provando essas duas sentenças lógicas. Eu digo que A implica em B, mas que B também implica em A. Quando eu faço isso, então digo que A é equivalente a B. Observa que o símbolo de equivalente, ele observa exatamente esses dois sinais aqui, ó. A em direção a B e B em direção a A. Então o que eu tenho aqui, A implica em B, mas B implica em A. Né? Eu tenho as duas direções, tanto de A para B quanto de B para A. E aí eu escrevo assim, ou eu escrevo assim.
Opa. Assim. Né? Seta. A, B. Então digo que eles são equivalentes. Eu posso provar que A implica em B e que B implica em A. Tá? E essa é a estrutura desse teorema aqui. Esse teorema é um teorema mais geral, né? Estou dizendo que, ó, considere A, B e C números reais. E aí considere a equação de grau 2, polinomial de grau 2, homogênea, né? Então estou dizendo que essa equação tem solução se e somente se b² menos 4a vezes c for maior ou igual que zero. Vocês têm alguma ideia de como demonstrar esse teorema? Primeiro, vocês entenderam o teorema? Esse se somente se ficou claro? A estrutura se somente se ficou clara? A parte do se sim, né? E o somente se não, né? Então você tem que entender o seguinte, o somente se é essa outra parte aqui, ó. Se e somente se, porque é suficiente também. É necessário, mas também é suficiente. Por isso que somente se, certo? Se, essa primeira parte, e aí e somente se, é essa segunda parte aqui. Quando você fala somente se, você está querendo dizer que a direção oposta também é verdade. A implica em B, que implica que B implica em A. A gente poderia dizer isso, né? Porque primeiro A implica em B. Mas é um I, na verdade, aí, tá? A princípio não seria essa implicação, não. Aqui, A implica em B e B implica em A. Porque não é porque A implica em B que B implica em A. Entendeu? A implica em B e B implica em A. São duas afirmações. Aqui, são duas afirmações. Está aqui nesse quadro. São duas afirmações. A implica em B e B implica em A. Tudo bem? Qual é a negação de A implica em B? Como é que eu nego A implica em B? Como é que eu nego isto? Sabem? Como é que eu nego A implica em B? É um pouquinho mais. Não B implica em não A. Essa é a negação. Não B implica em não A. Porque é uma condição necessária, né? Condição necessária. Então, se A implica em B, então se eu tenho não B, então eu tenho não A. É a negação, né? Não, na verdade, isso aqui é equivalente. Eu falei como negação, não é? Vamos ver com um exemplo, né? Então vamos lá. Então, se b² menos 4ac é maior que zero, então x, que é igual a menos b mais ou menos raiz de b²
menos 4ac quocientado por 2a resolve a x² mais bx mais c igual a zero, né? Então, é o que temos, certo? Pois bem, negar isto implica negar isto. Negar B implica negar A. Então, se isso aqui não é verdade, ou seja, se x não resolve essa equação, então é porque essa condição necessária não foi satisfeita. Né? Então, é uma condição, a condição, o necessário, né? Não foi satisfeito, certo? Então, vamos entender como é que seria a demonstração do se somente se, né? Aí vocês precisam verificar isso aqui. A negação de A implica em B. Eu falei que era isso, mas isso aqui é equivalente, tá? Isso aqui é uma equivalência. São equivalentes. Quando você quer mostrar que A implica em B, em geral, você nega B implicando na negação de A. Tá? Essa é uma forma de demonstrar. Né? A gente usa isso. Mas bem, a demonstração aqui seria usando os dois teoremas que eu já verifiquei, né? Que se, vamos provar primeiro o seguinte, se b², eu vou, cadê aumentar aqui, pronto. Tá aqui, se b² menos 4a, ele é maior ou igual que zero, então eu sei escrever a solução. Eu sei quem é x em função de A, B e C. Eu sei quem é x em função de A, B e C. Eu sei escrever a solução. Isso eu já sei. Teorema 1. Teorema 2. Negar isso aqui, negar que a equação tem solução, é porque isso aqui não acontece. Se isso aqui não acontece, é porque a única possibilidade que restou é que isso aqui seja negativo. Só temos três possibilidades, né? Ou é negativo, ou é positivo, ou é nulo. Se não é nem positivo nem nulo, é negativo. E o negativo a gente já viu, teorema 2. Tá aqui, teorema 2. Se for negativo, não tem solução. Né? Não tem solução. Pois bem, então, se a gente nega isso aqui, então a equação não tem solução. Portanto, a gente provou a volta. Então, é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual não. Né? São condições equivalentes. A equação tem solução se b² menos 4ac é maior ou igual que zero. E por outro lado, se b² menos 4ac é maior ou igual que zero, a equação tem solução. Ela tem solução se somente se essa condição é satisfeita. Então, solução real. Tá? Se somente se essa condição é satisfeita. Mas ainda podemos escrever um teorema ainda mais geral. Mais geral que isso. A gente pode escrever um teorema que inclui o conjunto dos complexos. Então, posso escrever um teorema considerando o seguinte. Dados A, B, C reais e uma equação que é da forma ax² mais bx mais c igual a zero, então temos que
Primeiro item é a solução asterisco. Se b² menos 4ac for positivo, existem duas soluções reais x1 e x2 que dependem de A, B e C. Segundo item, se b² menos 4ac for igual a zero, então existem duas soluções reais iguais. Terceiro item, se b² menos 4ac for menor que zero, então existem duas soluções complexas. Veja que esse teorema ele é um teorema bem mais amplo, né? É um teorema que te diz condições para que você encontre soluções tanto no conjunto dos reais quanto no conjunto dos complexos. Ele te diz como resolver as equações e onde as soluções estão, né? Te diz condições para as quais as soluções existem e onde elas estão. Então, dados A, B e C reais e uma equação ax² mais bx mais c igual a zero. Primeiro item, se a condição for, da desigualdade for satisfeita, então existem duas soluções, que são exatamente x1 igual a menos b mais a raiz quadrada, vou chamar esse número de d, a raiz quadrada de d quocientado por 2 vezes a. E x2 vai ser menos b menos a raiz quadrada de d quocientado por 2 vezes a. Isso aqui a gente pode tirar como conclusão dos teoremas anteriores. A gente não precisa mais demonstrar porque já está demonstrado tudo isso. Pois bem, item 2. Se b for igual a zero, ou seja, se d for igual a zero, então o que acontece é que x1 vai ser igual a menos b sobre 2 vezes a. Isso também é igual a x2. Basta substituir aqui nas equações d igual a zero. Então, a raiz quadrada dos dois termos se anulam e eu fico apenas com menos b sobre 2a. No terceiro caso, se for negativo, então o que ocorre é que a raiz quadrada de d, na verdade, ela é i que multiplica a raiz quadrada do módulo de d. Então, na verdade, isso aqui é um número complexo. E aí nós temos que x1 ele é menos b mais i raiz do módulo de d sobre 2 vezes a, e x2 é igual a menos b menos i raiz do módulo de d quocientado por 2 vezes a. Então tá aí, a demonstração do teorema, ela é óbvia, uma vez que você já tem demonstrado o primeiro teorema e tem observado as relações provindas do teorema 2 e do teorema que eu escrevi antes. Então essa aqui seria a versão mais ampla, né? De espectro amplo sobre a solubilidade de equações de grau 2. Eu estou dizendo quando existem e onde estão as soluções.
Nesse caso, se eu quero soluções reais, as condições são essas duas primeiras. Se eu estou procurando soluções, independente de se ela é real ou complexa, então eu tenho essas três possibilidades. Eu determino exatamente quem são as soluções nos três casos, né? Então, as três únicas possibilidades para o valor, chamamos isso de discriminante, né? E chamamos de delta. Discriminante, que é b² menos 4ac. Tá? Isso aqui é o discriminante, e que determina o espaço onde, o conjunto, né, onde nós temos solução para a equação algébrica. Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tá tudo certo? Ok. Então, o que eu queria apresentar era esse conjunto essa análise, né, da equação de Bhaskara, do teorema de Bhaskara e das versões que podemos em que versões podemos escrevê-lo, né? E como é que se dá essa manipulação, né, do é, da, dado o problema, dada a hipótese, como podemos concluir a validade daquilo. Então, antes a gente estava trabalhando com tabela verdade, né? Então, eu queria A, queria B, dado A e B, aí eu queria entender A implica em B, a validade de A implica em B, né? Observa que aqui, antes, como é que fazíamos? Olhávamos para as possibilidades, verdade, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, falso. Então a gente estava buscando, entender o que era isso, né? A implica em B, né? Então, olha, se A é verdadeiro, B é verdadeiro, então é verdade. Se A é verdadeiro, mas B é falso, o que é que temos? Falso, né? Se A é falso, mas B é verdadeiro, a gente entende isso aqui como verdadeiro. Se ambos são falsos, então é verdadeiro. A negação, agora vamos para a estrutura da negação. A negação dessa estrutura, A implica em B. A negação dessa estrutura tem que ter o seguinte conjunto de validade, tem que ser o oposto disso aqui. Então tem que ser falso, verdadeiro, falso, falso. Por essa lógica, né? Tem que ser tem que ter esse contexto aqui, a negação de A implica em B. Tá? Então vou deixar para vocês pensarem sobre como é que se escreve a negação de A implica em B. Como é que seria, né? E aí a forma equivalente, né? São formas, estruturas que podemos, porque eu tinha colocado como, né, a negação que não é, nega B implica em A. Vamos ver isso. Vamos colocar assim, eu tenho A, tenho B, tenho a negação de A e a negação de B. Eu vou colocar o contrário. Vou colocar a negação. Vou colocar B, a negação de B e a negação de A. E aí eu vou querer provar
Não B implica em não A. Então pegou aqui verdade, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. A negação de B é exatamente trocar tudo, né? Então aqui é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, negação de A na mesma ordem, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Pois bem, a implicação ela pega o seguinte: falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso é falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, observa que para as entradas de A e de B, eu tenho B, a negação de B implicando A, eu tenho exatamente a mesma estrutura que A implica em B. Elas são equivalentes, né? Como eu tinha dito antes. Não são negação, né? São equivalentes. A negação tem essa estrutura aqui. Veja que não B implica em não A tem a mesma estrutura que A implica em B. Né? Essa aqui é equivalente a A implica em B. Então, uma forma de demonstrar que A implica em B é negar B e mostrar que isso implica na negação de A. Então, ou seja, nesse caso, significa que a A é uma condição necessária para B. Tá? Então, isso aqui foi para deixar claro aquele comentário que eu tinha feito um pouco antes. Pois bem, então com isso eu concluo a exposição de hoje. Na próxima semana nós continuamos. Lembrando que eu vou apresentar uma prova para fazerem. Tá? Eu vou pensar sobre como vai ser a prova. Vou tentar fazer vocês... dar a vocês tempo e estrutura para vocês fazerem um bom trabalho. Tá bom? Amanhã eu vou postar depois do feriado isso. Eu vou postar essa aula logo mais e aí deixo como atividade para amanhã vocês revisarem essa aula, tá? Porque na próxima semana eu vou pedir que vocês façam coisas que estavam ditas nessa aula também. Eu vou fazer uma averiguação do que é que nós vimos nas aulas e a prova vai ser focada nisso, em coisas que nós vimos nas aulas. Tá bom? Para que vocês tenham o material disposto já e possam fazer uma exposição adequada, resolver problemas que estejam dentro do que foi apresentado. Tá? Vocês têm alguma pergunta? Qual que é o nome do livro que você tá Lógica usando? para a computação. Ok. Ok. Se não há mais perguntas, eu vou concluir a gravação e concluo a aula de hoje, tá bom?